bem? Para quem não me conhece, sou Regina Barros, taróloga aqui do canal Céu Rosa. Meus amores, e hoje nós vamos falar de quê? Vamos ver a previsão aí, né, para os virginianos, ok? Vamos ver a previsão para os virginianos no mês de julho de 2022, certo? De antemão, vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like, ative aí os sininhos da notificação para que toda vez que eu vier postar um vídeo, vocês possam ser notificados. E o que nós vamos ver por aqui então? Nós vamos ver a energia dos virginianos, vida financeira, vida afetiva, família, espiritualidade, obstáculo, conselho e futuro. Bora lá. Para você então que tem Lua, Sol, Vênus, Ascendente ou Júpiter em Virgem. Bora lá então, meus amores. Ver o que nós temos aí para os nossos amigos virginianos. Previsão para julho de 2022. Vou pedir para que vocês compartilhem este canal com pessoas queridas. Estamos passando aí por um momento de transformação e a espiritualidade sempre tem algo para nos auxiliar, para nos ajudar a confortar aí o nosso coração. Bora lá, sem mais melongas? Vamos aí falar com os nossos amigos virginianos. Lembrando que essa é uma tiragem coletiva, então ela não vai ressoar com todo mundo. E o que não servir para você, meus amores, joga para o universo, ok? Bora lá. Vamos ver aí qual a energia do virginiano. Julho 2022. Vou deixar na descrição desse vídeo o meu WhatsApp para agendamento de consultas particulares e o meu perfil lá no Instagram, ok? Meus amores, então nós temos aqui a roda da fortuna para os virginianos, né? E a roda da fortuna vem falar do quê? A roda da fortuna, ela vem falar de oportunidade, né? Ela vem falar dessa movimentação involuntária que a vida faz com a gente. E que a diferença é de como é que você vai lidar com essa situação. A vida da gente, ela não é algo linear, né? Ela não é sempre ajeitadinha, sempre arrumadinha. Nós passamos aí pelos altos e baixos da vida, assim como o universo, né? Nós passamos aí 2 anos de pandemia, que foi o quê? O universo, o mundo acessou a base da roda. E isso acontece com a vida da gente também, de forma involuntária. Ou seja, não é algo que você fez ou deixou de fazer que vai te levar a uma situação assim, né? Até quem tem muito dinheiro, de repente, ou aos nossos olhos, a gente olha e julga que a vida daquela pessoa é perfeita, é tranquila. Existem ali, né, as suas movimentações. Todo mundo tem problema. Esse é o propósito, né? Nós evoluímos assim, com os conflitos, com as diversidades, né? Com o amadurecimento, isso faz parte. E os virginianos aí, então, para quem esteve numa situação delicada, né? Para quem está saindo da base aí, agora ganha um fôlego, né? Ganha um acalanto da espiritualidade, do universo. Então o universo presenteia vocês aí com essa movimentação de impulsionar vocês para o topo da roda. Mas é o que vai te levar ao topo da roda? A pergunta aqui no caso é essa, né? Essa é a sua energia. O que vai te levar ao topo da roda, ou que não vai fazer com que você se mantenha muito tempo na base, para quem aí está vivendo a base, né? Eu falei que é uma movimentação involuntária, então quem tá lá numa boa fase, vai acontecer essa movimentação para acessar o que está embaixo, né, meus amores? A gente só dá valor à saúde quando a gente passa pela enfermidade, né? Nós só damos valores a um amor quando a gente sente o peso
da solidão, né? Então isso é natural. Mas o que vai fazer você sair rápido dessa situação ou se manter aí nessa crise, né? Se manter aí nessa situação de insatisfação é o movimento que você vai fazer, né? Desculpa, é o movimento que você vai fazer para ocupar novamente o topo da roda, ok? Então aqui para os virginianos é uma questão de oportunidade. O mês de julho vem trazendo aí oportunidade, né? O mês de julho vem trazendo uma virada de situação, certo? Vamos ver aqui a vida financeira. Vida financeira dos virginianos. Uma carta, por favor. Vida financeira dos virginianos. Olha, meus amores, nós temos aqui para a vida financeira um 3 de espadas, né? E o 3 de espadas, ele vem falando do quê? Ele vem falando de uma questão de sofrimento, ele vem falando de uma questão de preocupação, ele vem falando de você está hoje, né, na base dessa roda, né? E isso vem te trazendo preocupação, noite sem dormir. Tem gente aqui que tá muito angustiado, muito aflito, com o coração muito, né, machucado por conta dessa situação. Mas lembra que eu falei que a energia de vocês é a roda da fortuna? Então é o que você vai ter que fazer, ou o que você vai ter que agora ter atenção para sair dessa situação. E a vida vem dar uma oportunidade para você mudar aqui essa sua área financeira, né? Que até então vinha aí te trazendo desespero. Essa é uma das cartas, né? É um dos arcanos menores que mais fala de sofrimento. Aqui é sofrimento mental, aqui é sofrimento físico, aqui é sofrimento emocional, aqui é tanto sofrimento que vira uma somatização. Você começa a problematizar até o que está bom na sua vida. Você começa a focar tanto na dor, a focar tanto no problema, esse problema financeiro está exigindo tanto o seu foco que você está, né, deixando de olhar ou deixando de cuidar do que tá bom. Porque a vida da gente ela é feita de áreas, né? De departamentos. Eu não separei aqui a leitura em áreas? Vida financeira, vida amorosa, família. Essa é a vida da gente. Mas vocês estão num sofrimento tão grande financeiro que o que está bom vocês deixaram de olhar. Ou seja, se o meu relacionamento tá bom e eu deixei de olhar para ele por uma questão financeira, esse relacionamento também vai ter um declínio. Esse relacionamento também vai entrar na base da roda. Lembra que eu falei que o segredo não é estar no topo ou na base da roda. O segredo é como é que você vai trabalhar isso aqui de forma inteligente. Né? Esse arcano exige muito a questão da inteligência emocional. Então quem tá no topo não pode ficar só no oba-oba, porque a vida não vai ser o topo o tempo todo. Então quem tá no topo agora, quem tá bem, tem que se preocupar em se qualificar, tem que se preocupar em fazer algum curso, em cuidar do relacionamento. Se a saúde tá boa, vamos aí continuar mantendo, né, um hábito diário para que a saúde permaneça boa. De vez em quando eu vou lá, faço um check-up, né? Porque se algo aparecer, eu já pego logo no início, isso não vira um grande problema. Mas para quem também tá na base, tem que criar uma movimentação, um pensamento. Aqui nós não estamos falando do campo mental, o sofrimento no campo mental que gera até uma dor física. É o que? Se você tá na base hoje, se você olha a sua vida financeira e ela te traz mais sofrimento do que alegria, você tem que criar uma movimentação para tirar você daí. Então, de repente, quem tá sem emprego é pensar numa alternativa de adquirir renda. É um trabalho de artesanato, né? É alguma coisa na área da culinária. Então, vou investir aqui num brigadeiro gourmet, vou investir aqui
no Marmitex, vou me comunicar, visto que eu estou falando de oportunidade, eu não posso ficar aqui presa no meu ego e não dizer para as pessoas que eu estou enfrentando uma fase financeira ruim. Porque nós temos essa crença, né? Eu não vou expor para o outro que a minha vida financeira não está boa. Mas se você não expõe, a vida não consegue colocar pessoas como oportunidade para tirar você dessa situação. Então é falar, né? Mas é falar de forma estratégica, não é sair aí contando para todo mundo, porque nem todo mundo está preocupado aí, né? A grande maioria não está preocupado com os nossos problemas, até porque todo mundo tem os seus, mas é um amigo que está trabalhando e que é da mesma área que você se comunicar. Poxa, fulano, tô passando uma situação delicada agora, né? A gente vem saindo de uma pandemia, não consegui me restabelecer ainda. Você não sabe de algo, você não consegue me indicar para nenhum trabalho, conversar com pessoas do seu círculo de amizade, porque de repente a pessoa tem uma ideia. Aí ela vira e fala, poxa, mas você, amiga, é tão boa em fazer unha. Você faz uma unha, você sempre tá com a unha em dia. Por que você não desocupa aí esse quartinho, abre um espacinho na sua sala aí e faz uma unha, né? Você faz doces tão gostosos, você cuida de criança tão bem, uma mãe tão cuidadosa, cuida dos seus filhos, tem paciência. Então a pessoa começa a abrir aí os seus olhos, né? A vida, meus amores, ela tem que levar a gente para algumas situações de sofrimento, sim, para que a gente possa evoluir. Mas a vida mesmo se encarrega de colocar as coisas no lugar. É que a gente precisa passar por aquilo. E o passar não é o problema. O problema é se manter numa situação de sofrimento por muito tempo. Porque isso começa a mexer com a cabeça, isso começa a mexer com a saúde física, com a saúde emocional, você perde a esperança, você perde a motivação, você acha que a vida está conspirando contra, né, que você está sozinho. E esses não são pensamentos de quem quer sair da crise. Quem quer sair da crise tem que levantar todos os dias acreditando que vai ser melhor. Né? Amanhã tem que ser melhor que hoje, né? Você precisa acreditar nisso. E quando a gente está na crise, eu vejo que para muitos virginianos aqui, a crise, ainda mais os virginianos, né, meus amores, que são tão organizados, são os primeiros a pagar. Eles são metódicos, né? Eles são criteriosos. Eu imagino um virginiano aí passando por uma situação financeira de perrengue. Nem dorme, nem se alimenta, tem vergonha, né? Não são pessoas que fogem à sua responsabilidade, mas estão se sentindo envergonhados. Não estou conseguindo cumprir com aquela minha responsabilidade. E a vida está pedindo para você, olha, começa a fazer uma outra movimentação, começa a se comunicar com as pessoas, porque o 3 também, ele vem falando dessa comunicação, ok? Isso aqui não vai chegar na vida de vocês, vocês já estão nessa situação. E o mês de julho vai tirar vocês disso, mas precisa de uma movimentação aqui estratégica, né? Então precisa procurar ânimo aí, motivação, ok? Não dá para ficar debruçado olhando o problema só. Vamos aqui para a vida afetiva. Vida afetiva dos virginianos. Nós temos aqui, ó, mais um 3, meus amores. Nós temos aqui o 3 de paus. E o 3 de paus, assim como todo número 3 dentro dos arcanos menores, ele vem falando de crescimento de comunicação, né? Então o paus aqui, o naipe de paus vem falando de ação, vem falando de atitude, tá vendo? Ele olha para o horizonte e ele já tá pensando numa estratégia. Ele tem ali os seus apoios, mas ele olha o horizonte pensando como é que ele vai acessar o outro lado, como é que ele vai passar para outra margem do rio, né? Como é que ele vai atravessar essa dificuldade, esse mar de dificuldade, esse rio de dificuldade. Então é essa movimentação que a roda da fortuna tá pedindo para vocês, né? E não é só para ficar aqui pensando em como é que eu vou fazer, é fazer.
É fazer. Então, de repente, cadastrar aí, né, para quem tá com problema de trabalho, se cadastrar aí em algumas vagas, não vai, de repente, ser a vaga que preenche o seu coração, mas é a chave para a porta, né? Vocês aqui são pessoas muito inteligentes, né? Vocês vieram aqui com a roda da fortuna, o 10 vem falando dessa capacidade de reverter situações. E a gente reverte a partir do momento que a gente tem capacidade para fazer isso. Só que devido ao sofrimento, esse sofrimento levou vocês à paralisação, né? E aí a gente tem aquela famosa frase que o veneno ele só faz efeito para quem bebe. Se você deixar um copo de veneno parado ali, ele não vai fazer nada. Ele não vai fazer nada. Mas se você ingerir, você vai sentir os efeitos daquela substância. Então, o que esse 3 de paus vem dizendo aqui? Que você precisa começar a se movimentar. Você precisa pensar numa estratégia para essa mudança. E isso vai acontecer no mês de julho. Vocês vão sair dessa situação de sofrimento. Eu vejo aqui, ó, que vocês estão passando por isso desde meados aí de dezembro, né? Do começo, final do ano passado para cá, nessa situação. Uma hora melhor, outra hora piora, uma inconstância, uma instabilidade, uma hora eu tô bem, outra hora a saúde já deu uma balada, uma hora entra um dinheiro, mas ao mesmo tempo que o dinheiro entra, ele já sai e eu não vi, eu não consegui fazer nada, porque tá pedindo aí dessa questão de vocês terem a vontade, né? Procurar motivação. Ainda que você olhe e o cenário não seja tão favorável, existe alguma coisa na sua vida aí que tá boa. Existe alguma área da sua vida aí que você domina e que você faz com maestria. Então é para você entrar em ação, é para você entrar em comunhão, em comunicação com esse seu eu interior, né? O que é o eu interior que os tarólogos falam tanto? É examinar aí as suas emoções, os seus medos. Será que você não está fantasiando esse problema como um fantasma? Né? Aquele fantasma infantil que vive só na cabeça das crianças. Você olha embaixo da cama, não tem nada. Não tem nada embaixo da cama. Então você fica fantasiando a crise, né? Isso de forma inconsciente, né, meus amores? Vocês ficam fantasiando como algo grande demais. Eu ligo a televisão, fala de crise. Eu vou no mercado, fala de crise. Eu olho a minha conta bancária, fala de crise. Mas se você vibrar na crise, se você focar na crise, né? Nós atraímos o que? Os nossos semelhantes. Você vai atrair crise. Então precisa ter essa virada aí de pensamento, né? Precisa entender como é que você foca em se retirar dessa situação, mas não focar no problema. Ok? Então aqui para os virginianos é uma questão de atitude, de ousadia, né? De vou fazer, vou arriscar, né? Não é por esse viés, vai ser por outro, ok? Quebrar aí também um pouco do orgulho, um pouco desse ego ferido e dizer para as pessoas que, olha, eu estou disponível para o mercado, se você souber alguma coisa, ou, né, eu estou agora fazendo unha, faz uma reunião com as amigas aí, né? Faz uma reunião com as amigas, um chá da tarde, meninas, né? Vou ler as cartas. Se você tem um deck parado aí na sua gaveta, vou ler as cartas agora. Bora fazer um chá da tarde aqui. Vocês me pagam, né, um valor X aí, um valor já combinado. Você divulga aí entre as amigas o seu trabalho, né? Elas sabem que você faz essa atividade, porque eu vejo aqui que vocês são bons em coisas que as pessoas não sabem que vocês são bons. E por que eu tô falando? Porque saiu o imperador, e o imperador ele vem falando de realização, ok? O imperador ele vai à frente, ele entra pra batalha, ele não quer saber de arranhão, de machucado, não. E aqui nós vamos então para a vida familiar. Nós temos aqui, ó, o 2 de paus, mais uma vez. Então eu vejo aqui que vocês vão ter algumas parcerias, né? Vão aparecer aí parcerias no mês de julho, né? De repente parceria familiar, parceria com algum amigo, uma nova sociedade. Aqui vem casando muito bem com essa roda da fortuna que fala de oportunidade. Porque hoje vocês olham e veem a escassez, né?
vem o sofrimento, mas a vida vai apresentar aqui para vocês dois caminhos. Vocês vão ter aqui possibilidade de escolha, né? Possibilidade de decisão. Olha que bacana, para quem vinha na escassez, hoje, né, eu não só tô com um passarinho na mão, como eu tô com dois. Mas aqui, mais uma vez, tá vendo que ele segura o mundo aqui na mão, né? Ele segura esse mundo e ele tem aqui o naipe de paus, a ação. Então, vocês podem tudo, né? Vocês têm dois caminhos aí, duas alternativas, duas possibilidades. Eu vejo que tem pessoas aqui que têm mais de uma profissão. E aí hoje você olha e tá na escassez, mas como se eu tenho duas profissões? Ou se eu tenho duas habilidades? Se eu sei fazer tantas coisas? Tem gente aqui que sabe fazer coisas belíssimas e tá preso aí de repente a um CLT. E a vida tá dizendo para você, olha, com a crise, né, o formato CLT já não traz tanto benefício. Será que não é a hora, né, essa roda da fortuna dizendo para você, muda aí os pensamentos, a maneira com que você está enxergando, né? Porque tem pessoas aqui, né? Os virginianos, às vezes, eles são formais demais, né? Tudo tem que ter um contrato, tudo tem que estar muito bem formalizado. E a vida vem apresentando aí um novo modelo de se negociar, né? Se reinventar, de se manter no mercado. E existe crise? Existe, meus amores. Existe crise desde que nós chegamos aqui ao mundo. Já existe crise, né? A crise faz parte do universo, né? E se a gente ficar pautado na crise, a gente não vai conseguir mesmo acessar toda a abundância do mundo, porque tem crise, tem, mas entra debaixo de um pé de uma fruta aí da natureza. Você vai conseguir contar algumas, depois você vai perder a conta. Ou seja, tem a escassez, mas tem a abundância também. Precisa só entender que olhar é esse, o que você está querendo acessar aí, certo? Bora lá então para espiritualidade. Espiritualidade dos virginianos. Uma carta, por favor. Espiritualidade. E nós continuamos aqui com o imperador, viu? No fundo do deck. Ou seja, tá tudo aí na mão de vocês. É uma questão de posicionamento. É uma questão de postura, né? De proatividade, sem procrastinação, ok? Espiritualidade, nós temos aqui o arcano da temperança, que vem falando que é o grande anjo da cura, né, meus amores? Vem falando de equilíbrio. Esse anjo, tudo que ele recebe do céu, ele materializa na terra, né? Então, tudo aquilo que vocês já tiveram acesso, quando vocês estiveram ocupando o topo da roda, vocês precisam se lembrar dessa movimentação que vocês fizeram, porque vocês já têm experiência para modificar essa base aqui, né? O anjo da cura, ele vem falando isso, desse equilíbrio, entender que a vida mudou, entender que o cenário é outro, né? E que não tem problema acessar a base, o problema é permanecer e que você tá ficando doente com isso. Isso tá trazendo para você uma doença e você tem aqui o garladão, né? Ó, a coroa aqui, né? Da espiritualidade, ok? Vocês vêm com a cabeça iluminada aqui. Aquilo que eu recebo do céu, eu materializo na terra. Eu sou parte da natureza. Olha o pé aqui dentro da água representando a abundância. Então, assim, acessa, né? Esse anjo fez o quê? Acessou esse rio, né? A água de ontem não é mais a mesma de hoje. Ou seja, as coisas se renovam, né? A natureza se renova. Existe um processo de escassez, né? Vamos aí ao inverno. As flores estão todas secas, judiadas pelo frio, né? Mas a primavera, ok? Chega depois, trazendo o quê? A beleza da natureza. Então, vocês precisam aí se lembrar disso. O problema é que a dor dominou a cabeça de vocês e vocês já não conseguem mais se lembrar da fase boa, né? Vocês estão aí romantizando o sofrimento. Precisa tomar muito cuidado com essa questão de romantizar o sofrimento, né? Existem algumas pessoas que são viciadas em sofrer, porque quando a gente está em sofrimento, a gente se torna centro da atenção da vida de alguém. Ah, mas está doente. Ah, mas está isso. E vocês são pessoas capazes. Os virginianos aqui têm uma força de realização. O imperador, ele fala de prover, né? Prover a necessidade. O verbo desse arcano é o seio que alimenta. Então, ele provém aí as necessidades da família.
ok? Vocês são essas pessoas. Um obstáculo aqui para os virginianos no mês de julho, por favor. Uma carta, por favor. Obstáculos. Olha aqui. O obstáculo é o quê? Vocês estão se recusando. Vocês estão com medo, né? Porque aqui na cabeça esse problema tá maior do que a realidade. Vocês estão enfrentando um problema maior do que o que ele realmente é. E tá pedindo o quê? Para você sair dessa situação. Aqui é a passagem. Sair dessa situação. Chega de ficar aí debruçado nesse problema. Chega de olhar para essa situação e sentir dor, sentir pena de você mesmo. Você tem todo o caminho. Depois aqui do 6, a gente vai para o 7, né? O 7, todo o 7 ele vem falando de reavaliação. Vocês vão ter a oportunidade de reavaliar as coisas, né? Criar aí, ganhar uma consciência, uma expansão muito maior. O eu de vocês vai ficar muito maior. Vocês vão se sentir muito mais seguros. Ok, meus amores? Mas precisa fazer a movimentação de sair dessa situação. Vocês precisam encontrar um caminho para sair dessa situação aí de sofrimento. Ok? Precisa sair dessa... Vocês têm tudo para sair, né? Sair, tirar a família de vocês dessa situação. Ok? Aqui a gente tem o elemento de espadas, mas a gente aqui tem um bastão. Ou seja, para eu sair, eu preciso de uma ação. Eu preciso de um movimento. Não é só pensar em como é que eu vou sair. Faz hoje alguma coisa já em prol dessa partida. Em prol de sair dessa situação. Um conselho para os virginianos. Um conselho para os virginianos. Uma carta, por favor. Olha, ó. Um conselho. O enforcado. Qual que é o conselho do enforcado? Não é porque você, de repente, não consegue hoje ver uma maneira de sair dessa situação que você precisa ficar parado aqui. Você já pode ir organizando, né? Organizando a mente aí, como é que eu vou fazer? Ok? Vai exigir um pouco de sacrifício de vocês? Vai. Vai exigir um pouco de sacrifício de vocês? Vai. Mas nós temos aqui, ó, o número 4. O número 4 é o mesmo número do imperador, né? Nós temos aqui, ó, o número 1. Nós temos aqui o número 4, ok? Aqui existe um equilíbrio. Lembra que saiu a temperança? Saiu a temperança falando desse equilíbrio. E esse arcano vem falando desse equilíbrio, né? Aqui existe duas cores na vestimenta. O vermelho, que representa a racionalidade, e o azul, que representa as emoções. E um cinto no meio, ou seja, tá separado no meio do corpo, é um equilíbrio. Ele tá com a cabeça iluminada. Então, assim, consulte aí o eu de vocês. De repente, nesse momento, vocês vão ter que fazer uma atividade de sacrifício. Lembra que eu falei aqui? Pode ser que não conquiste logo de cara o emprego dos sonhos, né? O trabalho dos sonhos aí. Mas é por essa porta que você vai começar a sua movimentação, ok? Então, o enforcado, ele vem falando disso. Muitas vezes, essas fases de crise, a gente olha como algo desesperador, né? Mas é na crise que se cresce. Muitas empresas cresceram na crise, né? Famílias inteiras perderam seus empregos aí e elas precisaram se reinventar. Então hoje tem famílias inteiras que se tornaram empreendedoras, né? A mulher cozinha, o homem entrega, a filha fecha, entra em contato com os clientes e a família toda se tornou empreendedor, porque aquele antigo emprego, naquele formato CLT, né? naquela formalização já não existe mais. Então as pessoas precisaram pegar suas motos aí, suas bags e irem à luta, né? Quem hoje faz unha, já faz uma unha de fibra de gel, já faz algo diferente, já bota um brilho. Tudo é possível melhorar, meus amores.
Tudo é possível e não existe um momento melhor. Eu gosto muito de uma frase, né, deixa eu ver se eu lembro o nome dele agora. Ah, esqueci. Do Reginaldo, acho que é Reginaldo Rufino. Enfim, eu gosto muito de uma frase que ele diz assim: não existe lugar melhor para se começar do que o fundo do poço. Porque aí você já está no fundo do poço, não tem mais para onde ir. Ou seja, dali o negócio é só crescer, é só se jogar para cima. Então é isso que esse arcano vem dizendo para vocês. Tá doendo, tá sofrido, tá incomodando, você olha hoje, não sente que é possível uma movimentação para te tirar dessa situação, mas consulta aí, tá tudo aqui já. Lembra que eu falei para vocês que vocês são pessoas experientes, né? Pessoas que já passaram pelas crises. E aí, essa você tá se dando por vencido? Não. Quantas crises você já passou na vida? Por quantas dificuldades vocês passaram na vida? E vocês estão aqui, né? Então, o tarô tá dizendo para vocês o seguinte: vocês vão sair dessa situação, mas é preciso uma movimentação. É preciso se retirar aí dessa situação. E aqui o enforcado da 12, se a gente reduzir, a gente chega no arcano de número 3, a imperatriz. A imperatriz, ela vem falando de prosperidade. Tudo que ela toca, aonde ela pisa, se torna fértil. É o único arcano, né, dos arcanos maiores aqui, onde a mulher está gestante. E esse gestar não é só uma questão de ter filhos, mas é gestar tudo que você colocar a mão. Gestar aí as ideias, né? Gestar, tornar fértil, né? Olhar para suas ações de uma maneira próspera, fértil. Qual é o próximo passo? Cria um caderno aí, vai eliminando as dificuldades. Elimina as dificuldades. Você vai ver que vai sobrar muito mais coisa positiva do que coisa negativa. O problema é que vocês estão focando na dificuldade, estão problematizando aquilo que ainda é bom. Sabe, quando a pessoa, ela botou a comida no fogo, aí ela ficou tão focada ali no feijão, de não queimar, que ela queimou o arroz. Ela queimou a carne, ela cozinhou demais as batatas. Então a gente precisa ter um olhar estratégico. Eu levantei o arroz, eu já olho o feijão, já puxo aqui uma escumadeira, dou uma olhada aqui no meu cozido e é assim, termina, tudo ficou pronto junto. A gente senta, quando a gente vai sentar para fazer janta, você não come primeiro o arroz, depois você levanta, se serve de feijão, depois você levanta, se serve de batata, se serve de carne. Você monta um prato. Então aqui, a visão de vocês é essa estratégia. E acalmar o coração, entender que a vida mesmo, do mesmo jeito que a vida te jogou na crise, ela vai te jogar pro topo da roda. Porque lembra que eu falei que é uma movimentação involuntária? Hoje vocês olham e estão sofrendo porque o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, eu fui imprudente quando eu gastei aquele dinheiro, eu fui imprudente quando eu não olhei esse meu relacionamento, eu fui imprudente quando eu não olhei a saúde. Não é uma questão de imprudência, né? É uma questão da vida. A gente não controla a vida não é algo linear. Lembra que eu falei? Água morna a gente não faz nem chá. Ou você bebe uma cerveja estupidamente gelada, ou você bebe um café bem quente e gostoso. É assim, não é o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Vocês estão se martirizando, vocês estão se cobrando demais, ok? Vamos olhar aqui os próximos passos. Bora lá. Olha aí, ó, a morte. Olha aí, veio fechar exatamente com isso aqui, ó, meus amores. O arcano da morte, aqui não vem falar de morte física. Aqui vem falando de uma morte, de um pensamento que tá fazendo com que você alimente a escassez. Aqui tá falando de uma morte, de uma postura onde não deixa você agir. Aqui tá falando de uma morte onde você tem alimentado. Quando você foca, você alimenta, você evidencia os seus problemas. Aqui está pedindo para você transformar.
precisa de uma transformação para ontem e julho vai trazer isso para vocês. O mês de julho para os virginianos vai trazer essa transformação. O que eu preciso transformar para acessar aí, lembra que eu falei? A abundância da terra, da espiritualidade, entra debaixo de um pé de fruta, é incontável. Tenta contar aí num pé de abacate, quantos abacates, num pé de manga, você vai contar até determinada quantia. Depois você já não consegue contar mais. Mas isso precisa de quê? De uma transformação. Para você contar as frutas de um pé de manga, você precisa sair de onde está e ir até lá. Você precisa se dispor a fazer essa movimentação. Você precisa falar para as pessoas que você deseja acessar, né, um pé de manga. Então fala, olha, eu estou fazendo isso, né? Eu estou trabalhando aqui de forma alternativa. Ou existe alguma coisa que eu possa oferecer o meu trabalho? Você precisa se comunicar, você precisa se movimentar, ok? Ir até a internet e ver quais são as áreas que estão recrutando agora. Como é que você pode ajustar aí de repente o seu currículo? Ou qual curso que você precisa fazer para voltar para o ambiente de trabalho? Olhar ao seu redor, eu vejo aqui muita gente que já é empreendedor, mas a crença limitante tá jogando você ainda lá pro CLT. E aí hoje você tem 40, 45, 50, 60 anos, você fala, poxa vida, tem tanta gente saindo da faculdade. Tem mesmo, mas estão saindo com um canudo debaixo do braço, sem a experiência que você tem. Então você precisa valorizar o que você tem. Você está contabilizando o que não tem. É o mesmo que olhar o armário, eu vou fazer uma lista do que eu não tenho. Tem gente que faz assim quando vai no mercado. Eu mesma era uma pessoa assim, eu vou fazer uma lista do que eu não tenho. E aí você chega no mercado, as coisas estão absurdamente caras e você continua não tendo. Então muda o jeito de olhar as coisas. Eu vou fazer uma lista do que eu tenho no armário. Eu vou contabilizar o que eu tenho. Eu não vou ficar contabilizando o que eu não tenho. E aí, mediante ao que eu tenho, eu sei que eu vou passar lá no corredor do arroz. Se eu tenho arroz, ok, aqui eu já tenho. Passo direto, próximo corredor. E aí, o que eu não tenho se aproxima de mim. Porque se a gente atrai o semelhante e eu estou contabilizando o que eu tenho, aquilo que me falta vai querer se aproximar de mim. Para entrar nessa contabilização do que eu possuo. Vocês estão compreendendo meu raciocínio? Então, para o mês de julho, para os virginianos, é um mês de muita abundância. Desde que você consiga aí ultrapassar, né? Deixar de focar na escassez. Deixar de focar no que não tem. Contabilizar, começa a contabilizar o que você tem. Meus amores, se todo problema for problema financeiro, se o problema que você tiver hoje, o dinheiro for capaz de comprar, você não tem problema. Agora, problema é você olhar para ele e ver que o dinheiro não pode solucionar, que é um problema de saúde, é perder alguém, é tá sem juízo mental, numa depressão. O dinheiro não compra, é a solidão. Isso é um problema. Agora, problema, se você olha o meu problema é a falta dessa xícara aqui. Mas o dinheiro pode comprar, não é problema. Agora, a falta de água é um problema. É um problema. O dinheiro paga por ela, mas não é o dinheiro que vai fazer você ter. Porque se fosse assim, nós não teríamos lugares que as pessoas sofrem pela falta de água. Vocês estão compreendendo a linha de raciocínio? Então, o mês de julho exige que deixe de contabilizar aquilo que você não tem. Começa a olhar aquilo que você tem, porque é isso que você tem, é que vai tirar você dessa situação de crise, dessa situação de sofrimento. Seu relacionamento está em crise, olha a parte boa do relacionamento. Agora dorme cada um com a bunda virada para um lado. A comunicação que era boa vai deixar de ter. O sexo que era bom vai deixar de ter. O carinho que era bom vai deixar de ter. O afeto que era bom vai deixar de ter. Porque não tem problema, então tudo virou uma bagunça. Ok? Então, desafio, né? O grande lance, a grande sacada para os virginianos no mês de julho é a movimentação que vocês vão ter que fazer para sair dessa crise. Ok, meus amores? Então, deixe seu like. Curta, comenta aí pra mim se ressoou essa mensagem com você, ok?
e encaminhe essa mensagem para algum virginiano aí que você conheça. Ok, meus amores? Beijos. Até o próximo vídeo.